Olá, gente! Estamos de volta para o nosso módulo 3 do curso Prevenção de Acidentes do Trabalho para componentes da CISP. Meu nome é Cássia Mateus, eu sou técnica de segurança do trabalho da instituição, lotada na reitoria do IFCE. Então vamos dar aqui continuidade. Espero que vocês tenham bastante dúvidas, na verdade, e a plataforma está à disposição para tirar qualquer dúvida. E se por acaso também vocês tenham interesse, pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail e através do nosso ramal 2344 aqui na reitoria do IFCE. Então, no módulo 3, nós iremos tratar de higiene ocupacional e medidas de controle. O foco aqui vai ser vocês entenderem como se faz para prever os acidentes. Acidentes não acontecem assim de forma aleatória, eles não são o segredo do universo, eles são previsíveis, né? Eles são previsíveis. Tem como nós podermos detectar situações que vão culminar em um acidente de trabalho. Então, a ideia é basicamente essa. Vamos abordar assuntos aqui relacionados às medidas de proteção administrativas, os equipamentos e sistemas de proteção coletivos, os equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, e as ações para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, né? Então, esse módulo ele também é cheio de algumas definições. No módulo anterior, nós tratamos sobre as normas regulamentadoras, então sobre toda a legislação que rege, né? Que dá a base, na verdade, da segurança do trabalho. E hoje nós vamos adentrar a higiene ocupacional, começando com algumas definições. Então, essa primeira imagem, ela mostra aí uma espécie de núcleo central, que é a saúde, e outros astros que orbitam, né, ao redor desse núcleo central. Essas outras esferas que estão orbitando não necessariamente são todas coisas boas, né? Você tem a higiene ocupacional e tem os riscos. E quem é o núcleo central é a saúde, porque a saúde é o objetivo, né? O bem-estar pleno é o objetivo da higiene ocupacional, o objetivo de toda essa gestão, de todos esses conceitos, de todo esse estudo que nós estamos fazendo aqui. Então, saúde, conforme o artigo 2º da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições dispensáveis ao seu pleno exercício. Ainda conforme essa lei, a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho e a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, mantendo o completo bem-estar. Então, o trabalho está dentro desse conceito de saúde. Então, por isso é que o nosso foco aqui no conceito de saúde, porque fazemos, né, esse nosso papel aqui faz parte é um dos componentes, é um dos fatores determinantes, é um dos condicionantes, né, para esse completo bem-estar social, estar bem no trabalho. O trabalho faz parte da nossa vida, né? Então não tem como manter uma saúde plena se no nosso trabalho nós não temos condições próprias, né, para manter esse bem-estar. E os riscos? Como nós vimos anteriormente, né, os riscos são fatores que podem comprometer a saúde. Qualquer pessoa está exposta às mais diversas condições que podem ocasionar eventos ou danos indesejados. A combinação de probabilidade de ocorrência e a magnitude de um evento desejado é denominado risco. Então, mais uma vez, risco é a probabilidade de ocorrência de um evento indesejado. E essa magnitude vai ali graduar esse risco, né? Se ele é um risco maior ou menor. Assim, acidentes ou doenças são, em maior parte, previsíveis
e não possui uma única causa. Para a prevenção do dano, deve-se observar os eventos ocorridos anteriormente, ou seja, as causas, também denominadas fatores de riscos principais e secundários. Então, o que é interessante? O risco, ele é um evento não desejado. Não quer dizer que não desejado seja não esperado, né? Ele é um evento não desejado. É a probabilidade da ocorrência desse evento não desejado. Então, a gente consegue identificar o risco no nosso exemplo aqui. Qual o risco? O risco é a perda auditiva, né? Qual o dano causado? Desculpe. O dano é a perda auditiva. Aquele risco ruído pode causar a perda auditiva, mas existem fatores secundários que estão gerando esse risco ruído. Então, o interessante de fazer essa análise aqui, o refinamento do olhar de quem vai ser membro da CISP, de quem trabalha com segurança do trabalho, é perceber esses fatores secundários. Então, o que seria a causa primária, né, do dano provocado, que é a perda auditiva? A causa primária seria o ruído, mas a causa secundária, que é o que gerou de fato, né, a causa primária, o dano, seria o quê? O isolamento inadequado da fonte do ruído, desconhecimento do trabalhador, o EPI que é fornecido de forma inadequada, o ruído acima do limite de tolerância, o tempo de exposição prolongado e frequente. Então, observar, por exemplo, vamos voltar lá para aquela fábrica de ração. Como eu falei para vocês, é extremamente ruidoso no ambiente. Aquele funcionário está exposto a um ruído acima do limite de tolerância. É um ruído. Todos nós estamos expostos a algum tipo de ruído ao longo do nosso dia. Mas aquele ruído especial, ele é diferenciado. Ele vai te trazer outras consequências. Saber se ele está acima do limite de tolerância é essencial. Como é que a gente faz isso? São avaliações específicas. Aí é o caso de vocês contactarem o setor de segurança do trabalho para que nós possamos ir lá fazer as avaliações quantitativas adequadas para ver se está acima do limite de tolerância. Mas identificar que há algo anormal naquele ruído é o primeiro fator. Em relação ao isolamento da fonte de ruído também, é um espaço que está aberto ou é um espaço confinado, né? Que está ali confinado, é um maquinário que está no ambiente vedado acusticamente para que o seu ruído não propague, né? Não, ele trabalha em determinada empresa, e aí citando um outro exemplo, o funcionário trabalha em determinada empresa e nessa empresa existe um setor que é bastante ruidoso. Ele não faz nenhuma atividade que tem relação com o ruído, mas como aquela fonte de ruído não é isolada, tanto o operador do equipamento ruidoso, quanto ele, que está distante, inclusive, sofrem os danos do ruído, né? Então, são essas fontes secundárias, essas causas secundárias que levam a esse dano. E são essas causas secundárias que nós, né, profissionais da segurança do trabalho, vamos bater em cima. Principalmente dessas causas secundárias. Identificar que é o ruído, todos nós já conseguimos ter uma noção de chegar no espaço e dizer, pronto, aqui tem ruído. Agora vamos tentar identificar as causas secundárias para um possível dano de perda auditiva. Vamos perceber se esse profissional, vamos fazer uma entrevista com esse profissional, verificar se ele tem conhecimento desse ruído, da forma como esse ruído está, a forma como ele está se expondo a esse ruído. Vamos perceber lá se ele tem noção do equipamento de proteção individual que ele está utilizando, se aquele equipamento é o adequado para o que ele está utilizando. Vamos ver o tempo que ele fica nesse local, qual o tempo de exposição, com qual frequência, quantas vezes no dia, quantas vezes na semana você vem aqui, quantas vezes você está exposto, por quantas horas seguidas, né? Então, essas causas secundárias é interessante nós observarmos e entendermos dentro desse contexto do conceito de risco. E higiene ocupacional.
Higiene ocupacional está associada à preservação da saúde. Por sua vez, é entendida como o completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade. É reconhecida como ciência, pois está baseada em fatos comprováveis, empíricos e analisáveis, por método científico, por meio da física, química, bioquímica, toxicologia, medicina, engenharia e saúde pública, assim como considera a individualidade de cada trabalhador e as características da atividade do local de trabalho. Esse item é interessante. Quando nós estamos fazendo, a equipe de engenharia de segurança do trabalho, estamos fazendo os estudos, nos ambientes, é muito interessante as observações que os funcionários fazem em relação às insalubridades, que é um assunto que a gente vai tratar um pouquinho à frente. Mas esse ambiente todo aqui é insalubre, eles dizem. Não. Vamos analisar a atividade, vamos ver a questão da atividade. É individual, gente. Às vezes você está no mesmo ambiente, mas aquele agente físico, químico, biológico, ele está sendo insalubre para aquele indivíduo que está manipulando o produto. Você que está na sala do lado, porque muitas vezes é isso, a sala é cheia o laboratório é cheio de pequenas divisões. Que está ali do lado já não está exposto àquele agente, está exposto a outro muitas vezes, Então, a higiene ocupacional, ela trata essas individualidades, Então, a higiene ocupacional possui caráter essencialmente preventivo. Falei aqui de insalubridade, que é uma questão de compensação monetária por um risco causado, mas, só para exemplificar, porque a higiene ocupacional possui um caráter essencialmente preventivo. Fundamenta-se primordialmente na prevenção da exposição e estudos epidemiológicos prospectivos. Então, a ideia é exatamente isso, levantar dados e trabalhar estatisticamente, cientificamente com esses dados. Identificar quais são esses fatores secundários, onde eles estão, para poder tratar todas essas informações, estabelecer as metas e prioridades e ali agir em cima da prevenção do risco, da eliminação daquele agente ou substituição dele, que seja, para poder tratar e fazer a prevenção da exposição. Com isso, por meio da higiene ocupacional, mantém-se o equilíbrio dos fatores biológicos, físicos, químicos, mentais e sociais no ambiente de trabalho. A manutenção desse equilíbrio é uma batalha constante para se atingir o estado de completo bem-estar. Então, é um trabalho constante e eu posso dizer que quase infinito, Então, essa missão que foi dada a vocês é uma missão de extrema importância, É aquela pessoa que vai estar ali no cuidar, no zelar. E como uma pessoa que cuida e zela, às vezes acaba sendo um pouquinho chata, Mas é pelo bem comum de todos, Dando continuidade, na higiene ocupacional, analisar as causas secundárias em contrapeso das primárias é de extrema relevância para o entendimento da exposição aos riscos ocupacionais. Pois, para a análise das causas secundárias, deve-se considerar as características dos fatores de risco, o grupo receptor, material, ser vivo, ou ainda da exposição, que é a fase de contato entre o agente e o receptor. Mais uma vez, dando foco na questão das causas secundárias, é simplesmente para a gente entender que muitos tipos de exposições, eles não poderão ser 100% eliminados. Mas entender os fatores secundários que estão gerando, aquele fator primário, que estão alimentando aquele fator primário, faz com que nós consigamos diminuir cada vez mais o grau desse risco, diminuir cada vez mais, até chegar a um ponto de total tolerância, e de preferência de eliminação mesmo. Então, a ideia é essa, é trabalhar, analisar essas fontes secundárias, é perceber não só o ruído, mas perceber
o tempo de exposição daquele indivíduo, perceber se existe uma solução de engenharia para o isolamento daquela fonte de risco e assim por diante. Então, nós temos aqui um exemplo. Nós temos 3 profissionais nessa cena. 2 profissionais ali que aparentemente estão mexendo numa máquina, no equipamento, né, no maquinário, operadores, e alguém fazendo anotações, provavelmente um supervisor. E aí eu pergunto para vocês, quais as funções laboram neste espaço? Quais as funções que estão trabalhando nesse espaço? Aparentemente todas, né? Quais os fatores de riscos existentes neste espaço? Será que esse equipamento faz ruído? Vamos supor que sim. Há riscos comuns a todas as funções? Existe risco? O ruído é comum a todas as funções? Sim, estão todos no mesmo ambiente, né? Todas as funções estão igualmente expostas? Então, será que aquela pessoa que está lidando frente a frente com a fonte do risco tem o mesmo grau de risco dessa pessoa que está mais afastada fazendo anotações? Digamos que o risco seja um risco de corte, de perfuração, de acidente, de fato, né, com o maquinário. Será que a pessoa que está operando esse maquinário tem um grau de risco equivalente a quem está ali supervisionando? Creio que não. Então, todas essas nuances, elas são tratadas pela higiene ocupacional. Não tem como eu dizer que num ambiente como esse, todos estão igualmente expostos a todos os agentes, né? Então, os agentes existem nesse ambiente e os indivíduos têm exposições diferentes a esses mesmos agentes, né? Em graus diferentes. Então, quanto ao tipo de exposição e, consequentemente, o grau do dano causado, este depende da intensidade ou da concentração do agente no ambiente, da frequência e do tempo que o trabalhador está em contato com o risco. Com esses dados, é possível prever a ocorrência de eventos indesejados. Então, será qual a probabilidade maior de ocorrência de acidente com amputação de membro, por exemplo, nessa cena? É do operador da máquina ou do supervisor, né? O risco maior de acidente de trabalho com amputação de membro é maior para o operador da máquina ou para o supervisor? Então, são essas nuances que são tratadas dentro da higiene ocupacional. Então, só para exemplificar, né, uma animaçãozinha bobinha, mas é basicamente isso. A higiene ocupacional, ela vai trabalhar medidas de controle para eliminar esse risco e proporcionar aos trabalhadores a saúde, o bem-estar, né, o bem-estar completo. E aí, vamos voltar aqui para o nosso IFCE. Como vocês já sabem, né, a equipe de Engenharia de Segurança do Trabalho foi composta ainda em 2014, 2015 e estabilizou, né, a equipe entre membros, né, da equipe que acabaram não permanecendo na instituição e outros que chegaram, né, foram convocados e passaram a compor a equipe. Em 2015, aproximadamente, a equipe se estabilizou. E aí foi iniciado um processo de pensar na gestão dessa segurança do trabalho dentro da instituição. Até então, nós tínhamos pequenos ensaios, né, feitos por profissionais de dentro da própria instituição, professores em especial que colaboraram muito, né, com esses primeiros passos. Mas era importante fazer um levantamento geral, um diagnóstico geral de todas as unidades, né? Saber como é que cada campus está trabalhando seus riscos, saber os riscos de cada unidade, como cada unidade está gerenciando esses riscos. Então, a primeira fase foi essa, de antecipação e reconhecimento. Antecipação, por quê? Porque no momento em que se construiu essa ideia, né? Se construiu esse setor, na verdade, de segurança do trabalho, era um momento em que vários prédios, vários novos campos estavam sendo edificados.
Então, algumas coisas conseguiram ser ali minimizadas, outras não, né? As obras já estavam em andamento. Algumas conseguiram ser eliminadas, alguns riscos reduzidos, outros não. E aí é um processo que nós vamos fazer ao longo, né, do período em que a instituição estiver aí em pleno vapor. Então, nesse processo de diagnóstico, foram criados os relatórios de avaliação e prevenção de riscos ocupacionais. Basicamente, e a equipe do setor de engenharia de segurança do trabalho visitava o campus, entrava de sala em sala, desde da sala do diretor até os banheiros do campus, né? E passando pela subestação, indo lá para as salas de aula, todos os ambientes foram vistoriados. Então, a ideia era o quê? Levantar o máximo de detalhes que nós poderíamos levantar, né? E, em paralelo a isso, também foram feitos laudos de insalubridade. Afinal de contas, o processo todo já está em andamento. Então, já existem pessoas trabalhando expostos a riscos. Então, elas não poderiam esperar que todo esse diagnóstico findasse para que fosse feito, emitido laudos de insalubridade, periculosidade, reconhecesse ali os danos provocados, né, pelo trabalho. Então, foi feito esse processo de laudos de insalubridade, que são laudos individuais. Então, foi analisado toda a instituição. O que vocês veem aí nesse mapinha é o mapa, né, do estado do Ceará e a localização de todas as nossas unidades. Essa divisão azul, rosa, roxo, cinza, verde, né, ela foi feita com base no deslocamento da equipe dentro do estado. Daí, gerado esse relatório, né, esse relatório é encaminhado para o campus. Então, senhor membro, né, da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público, se você está fazendo esse curso agora para montar a sua equipe, né, sua equipe de segurança do trabalho dentro da instituição, dentro do seu campus, vá atrás desse relatório. Você já deveria estar, na verdade, com esse relatório na mão, né? Então, todas as unidades praticamente já receberam, né, os relatórios da unidade, certo? E se por acaso você vai analisar agora esse relatório, você vê que já houve modificações, você também pode entrar em contato conosco para que seja feita as atualizações. E, logicamente, que a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público vai nos auxiliar nessa missão. Então, resolvida a questão do diagnóstico, são estabelecidas prioridades, metas de avaliação e controle. Essas avaliações são avaliações, inclusive, quantitativas dos riscos. Então, quando a gente falou lá no slide anterior de, está exposto, é uma exposição acima do limite de tolerância, né? É basicamente isso aí. Essa foto que está na imagem é uma foto de uma cozinha, né? E nós estamos fazendo a avaliação da exposição a calor. Então, há dúvidas se aquele ambiente muito quente, há dúvidas se realmente aquele ambiente está acima do limite de tolerância, né? A temperatura daquele ambiente está acima do limite de tolerância, então vamos lá fazer a medição, certo? Então, essas medidas são uma das etapas do processo de gestão dos riscos ocupacionais. Então, avaliou-se a exposição, estabeleceu-se as prioridades, né? Aí, enfim, são implantadas as medidas de controle, que vocês, logicamente, né, estão fazendo parte dessas medidas de controle. Uma das medidas, né, estabelecidas seria a criação dessas comissões, e estamos aqui no processo de formação. E, por fim, o monitoramento da exposição aos riscos. Então, a ideia é que nós, setor de segurança do trabalho, e vocês, Comissão Interna de Saúde do Servidor Público, possamos agir de forma conjunta, né? De braços dados, poder fazer a implantação dessas medidas de controle. Então, mais ou menos esse é o resumo desse fluxo. E aí vamos falar
um pouquinho de coisas que vão perguntar para vocês, isso é fato, e vocês precisam estar aí antenados de saber do que é que se trata, né? Assumindo essa comissão, com certeza virão perguntas relacionadas a laudos de insalubridade e periculosidade. Então, gente, laudo de insalubridade e periculosidade faz parte do plano de gestão de segurança do trabalho? Sim, porque é algo que a legislação nos obriga, a legislação brasileira nos obriga a realizar essa compensação financeira pelo dano causado. Justo? Sim, é justo. Mas eu defendo a bandeira, eu sou da bandeira, que melhor investimento seria a eliminação dos riscos, né? Eu preferia estar trabalhando num lugar saudável a estar recebendo um dinheiro e trabalhando num lugar insalubre, né? Por trabalhar num lugar insalubre. Mas essa é uma outra discussão. Mas esse não é um documento exatamente de gestão, porque primeiro ele é um documento individual. Ele é utilizado como uma forma secundária na gestão desses riscos ocupacionais. É direcionado aos servidores que exercem suas atividades em ambientes passíveis de causar dano à saúde. Então, também não são todos os ambientes da instituição que possuem laudos de insalubridade, porque nem todos têm as condições, né, de ter os pré-requisitos de insalubre. Graças a Deus, nem todos são insalubres. E é pautado no reconhecimento dos riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos. Cássia, mas eu estou aqui no setor administrativo e essa cadeira é péssima. Ou então, Cássia, eu estou aqui no setor administrativo, mas há uma sobrecarga de trabalho terrível. Ou há um risco de eu tirar aqui o ar-condicionado da tomada e levar um choque. E aí vou morrer eletrocutada. Riscos ergonômicos e riscos mecânicos, que são, no caso, os riscos de acidente, eles não contemplam, né? Esses laudos não estão contemplados pelos laudos de insalubridade e periculosidade. Legalmente, somente os riscos físicos, químicos e biológicos para laudos de insalubridade. E os de periculosidade nós temos sim, né? Exposição à eletricidade, mas não é dessa forma, como eu falei, né? Eu vou desligar aqui o ar-condicionado e, enfim, posso levar um choque. Está também trabalho próximo a produtos inflamáveis, né? Explosivos, isso tudo em laudo de periculosidade. O processo para solicitação desse laudo de insalubridade e periculosidade ou periculosidade é um processo iniciado junto à Coordenadoria de Gestão de Pessoas do campus. Então, a coordenadoria vai abrir lá no sistema SEI a solicitação do servidor X para, aí ele vai escolher lá, se é insalubridade ou periculosidade. Ele vai preencher um formulário dando as primeiras características do setor dele, certo? Ele vai dizer quais são os produtos que ele está manipulando, se for um caso de produto químico, né? Se não for, ele vai colocar lá, não se aplica, né? Se for ruído, ele vai dizer quais são os agentes lá, os itens, né, que você pode escolher. É ruído, é vibração, é umidade, né? É biológico? É contato com paciente com doença tal, é contato com materiais contaminados desse paciente. Então, lá também vai constar. Ele vai fazer esse preenchimento prévio e vai encaminhar e a coordenadora de gestão de pessoas vai encaminhar junto com outros documentos, comprobatórios que aquele servidor realmente elabora naquele ambiente, vai encaminhar para a PROGEP e a PROGEP encaminha para a PROAP, que é a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, onde está o setor de segurança do trabalho. Então, o documento ele vai avaliar os riscos das atividades envolvidas no local de trabalho, confrontando com as normas em vigor. Então, gente, o que é que eu devo falar para vocês? Insalubridade, periculosidade é uma legislação. É uma legislação, inclusive, com alguma antiguidade. Então, há riscos que você observa e pensa, poxa,
aquilo ali realmente vai acarretar em danos severos à saúde daquele trabalhador. Todavia, por se tratar de uma legislação específica que lista exatamente aquilo que é e o que não é insalubre, praticamente é isso, ou perigoso no caso, engessa muito o profissional que trabalha na área, né? Então, é algo que você vai receber, é aquele formulário que o setor de segurança vai receber e vai fazer a confrontação, né, daqueles dados com as normas em vigor. É isso. O laudo de insalubridade é isso. O ideal é que todo o processo de recomendação de medidas de controle sejam cumpridos. EPIs, as medidas de infraestrutura que são encaminhadas juntos, né, para correção, que tudo isso seja corrigido. Enquanto não for corrigido, o laudo de insalubridade continua em vigor e o profissional vai continuar recebendo, né, por estar naquele ambiente insalubre. Então, esse é o laudo de insalubridade. E os relatórios. Eu espero que vocês, ao longo desse processo do curso, já tenham ido lá buscar o relatório do campus equivalente, né, para darem uma analisada rápida aqui durante o curso. Então, esse é o documento base da gestão dos riscos ocupacionais. É o nosso primeiro diagnóstico. Ali vocês têm ambiente, os riscos ocupacionais de cada ambiente, né, o que nós conseguimos levantar na data da visita, e as medidas de controle que estão sendo ali recomendadas. Lógico que ele não está completo como nós gostaríamos que estivesse, daí a importância dessa comissão entrando nesse papel agora, porque vai preencher as lacunas desse documento. Então, ele é elaborado a partir das visitas aos campos, realizadas pela equipe de engenharia de segurança do trabalho. Aponta as não conformidades e indica medidas corretivas administrativas e de infraestrutura. A análise dos dados auxilia na definição de metas e prioridades, pautado no reconhecimento dos riscos ocupacionais físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidente. Então, você tem toda a gama dos riscos ocupacionais. É interessante que, a partir desse documento, nós conseguimos, de fato, traçar o que seriam as nossas metas e prioridades. Quando nós começamos a fazer as visitas, percebemos a magnitude da instituição. Então, era primordial a existência dessas comissões para poder realizar esse trabalho conjunto. Então, essa era a nossa prioridade, essa foi a nossa primeira prioridade, né? Estabelecer as comissões dentro das unidades, né? E, lógico, há coisas que você consegue consertar facilmente e ali logo a gente já conserta, né? Muitas vezes é um posicionamento errado de um extintor de incêndio, ou então um monitor que poderia estar sendo regulado à altura, e o servidor não regula porque às vezes nem sabe que dá de mexer no monitor, na cadeira. Tem casos bem interessantes que você consegue resolver facilmente. Mas esse relatório é primordial. E é primordial também para a concepção de outros documentos, né? Mais à frente a gente vai ver um documento chamado Lista Mestre, que foi feito com base nesse relatório, e ele indica todos os equipamentos de proteção individuais para cada ambiente, para cada laboratório, né? A gente viu a necessidade de existir essa lista mestre. Por quê? Porque visitávamos o laboratório, ou o laboratório tinha pouquíssimo equipamento de proteção individual, né, tinha equipamentos de proteção individual, mas não eram os adequados para os riscos. Ou então já estavam fora do prazo de validade e assim por diante. Então, esse documento, Lista Mestre, veio como filho, né, desse relatório de avaliação e prevenção de riscos ocupacionais, e ele veio complementar todos esses dados levantados. Então, vamos ter uma noção aqui, nesse slide, do relatório, certo? Esse aqui seria como se fosse um resultado da avaliação de 10 unidades.
Nós avaliamos as 10 unidades e vimos algumas condições comuns a todas essas 10 unidades. Então, são necessidades comuns a todas as unidades. Por exemplo, adquirir EPI adequado, adquirir EPC adequado, manutenção de máquinas e equipamentos, paralisação de equipamento. Então, todas essas coisas eram necessidades comuns a todos, né? E aí, colocado, né, dentro de um gráfico para fazer análise mesmo dos dados, a gente percebeu o quê? Que o que é que era mais citado dentro desse relatório? Limpeza e organização, adquirir equipamento de proteção individual, elaborar procedimento padrão. Então, quais eram os procedimentos padrão dos laboratórios? Não tínhamos. Então, a gente via muito. Tinha uma aqui e outra acolá que tinha alguma coisa, né? Mas, em geral, não havia. Não só para laboratório, os profissionais da limpeza, serviços gerais, né? Então, profissional administrativo. Então, havia na verdade, né? Uma baixa aderência a esses procedimentos, né? A adoção de procedimentos. Realização de treinamentos, isso fundamental. A gente via o quê? Muitos treinamentos em áreas específicas, mas treinamentos na área de segurança do trabalho, não. Então, a gente vê que muitos dos riscos gerados eram por falta de conhecimento. Então, por que não treinamento? No local, no almoxarifado, por exemplo, né? Em que há regras para empilhamento de materiais, de caixas. E aí você chega no espaço e tem caixa do piso ao teto, já encostando na telha na telha mais alta da edificação. Então, treinamentos, faltava muito isso. Então, essas são as medidas administrativas que a gente conseguiu ver que são as mais citadas. Não é que sejam as prioridades para a resolução, mas eram as mais citadas, né? E aí, desobstruir áreas de circulação. Outro item aqui que eu posso apontar, que eu creio que não está sendo marcado nesse slide, é a aquisição de equipamentos ergonômicos. Então, a gente via o quê? Muitas vezes a mesa estava adequada, a cadeira estava adequada, o monitor também adequado, porém, o profissional que trabalhava naquele espaço possuía menos de 1,70 m, então quando ele ia alinhar-se a cadeira ao seu posto de trabalho, ele não tinha como apoiar os pés no chão com firmeza. Acontece muito, principalmente com as mulheres, não tem como apoiar, porque têm uma estatura menor e elas, após fazer todo esse alinhamento, elas têm que elevar um pouco a cadeira e aí falta esse apoio. E também, por exemplo, o apoio para o mousepad, né, com aquele apoio de punho. Aquele apoio de punho é essencial para tirar a pressão aqui do braço, né? Então, é fundamental aquilo ali. Itens simples que podem prevenir muitos problemas relacionados a doenças osteomusculares, né? Olha, estava até marcado aqui. Erro meu. Vamos lá. Vamos dar continuidade. E esses aqui são as medidas também comuns no caso de infraestrutura. As anteriores era administrativa e esse aqui é no caso de infraestrutura. Então, o que a gente tem aqui? Adequar a instalação de gás, adequar espaço para aparelho de raio-x. Isso é muito comum dentro das áreas de saúde, os setores de saúde, né? Adequar instalações sanitárias, câmara frigorífica, estrutura de caixa d'água, né? Então, aqui a gente viu que as mais citadas eram adequar instalações elétricas, né? Da análise dessas 10 unidades. Reparar forro, piso, coberta, né? Infiltrações. Então, os prédios necessitam dessa manutenção. Cássia, mas o que tem a ver o forro com a minha atividade como membro da comissão? Sim, tem a ver. Nós temos casos de profissionais que estavam aqui trabalhando e de repente o fogo despencou na cabeça do profissional.
né? Porque o fogo estava visivelmente já deteriorado, necessitava de manutenção urgente, mas foi uma coisa que foi sendo levada até que, naquela data, o fogo caiu na cabeça do servidor. Infiltração dá mofo gera rinite, desperta, né? Essas coisas na pessoa, alergias diversas, né? Outro item, adequar instalações de gás. Gente, casa de gás, né, instalações de gás, é um item muito delicado, é um item bem perigoso, né, digamos assim, é muito perigoso. Então, é algo que merece uma atenção especial. Então, você chegar no espaço que a casa de gás, que deveria comportar 3 cilindros, está com 6 cilindros, né? Então, é uma bomba relógio, né? Ou então, instalações em que visivelmente os condutores estão oxidados, né? Os canos estão oxidados, os canos que conduzem estão oxidados. Ou então, a casa mesmo de incêndio simplesmente ser totalmente fechada, não ter nenhum tipo de ventilação. Então, são observações que são feitas dentro desses relatórios, há fotografias dentro desses relatórios, vocês podem folhear página por página, cada página praticamente é um ambiente. Então, vocês vão conseguir fazer uma espécie de passeio dentro do campus, né, através desse relatório. Outro item importante, né, é ventilação exaustora. Ventilação exaustora. Então, muitos campi nossos são voltados para a indústria. Então, a gente tem muitas atividades de soldagem feitas em espaços fechados, né? Está adequado isso, né? Será que está adequado isso? Então, aí temos alguns exemplos, né? Esse primeiro laboratório, a quantidade de infiltração, né, que tem nesse laboratório, né? Olha o telhado, como é que tá? O telhado, as telhas praticamente já estão fora do local, né? Essa casa de gás com muitos cilindros. Esse botijão de gás em outro laboratório, dentro do laboratório. A gente sabe lá na nossa casa que o botijão de gás não pode ficar dentro de casa. O botijão de gás não pode ficar dentro de casa. Mas lá no IFCE, o botijão de gás fica dentro do laboratório. Tá certo isso, Arnaldo? Não, não tá certo. Então, são esses itens que a gente tem que observar. Olha como é que tá essa instalação de gás logo aqui embaixo, né? Nesse canto inferior. Olha esse telhado. Peço desculpa para vocês, porque aqui tem instalações de gás e a gente misturou. Na verdade, no lado direito são instalações de gás e do lado esquerdo são relacionadas a telhados e infiltração. Instalações elétricas. Então, vamos lá. Tá certo? Tá saindo essa primeira foto, tem toda uma fiação saindo de uma caixa de passagem, né, que está totalmente exposta. A outra foto aqui, provavelmente por insuficiência de tomadas, então há um uso de extensões, né? A terceira foto mostra o quê? Mostra uma tomada sem nenhum tipo de proteção, a fiação está exposta. E nessas outras duas fotos pequenas, a gente tem uma capela, e aí a gente nem vai falar da capela, vamos falar só da parte elétrica, né? Em que o profissional tem que ligar e desligar a capela nessa tomadinha aí. Então, muitas vezes ele está olhando o processo, né, químico lá que ele está fazendo, está olhando lá a produção, né, do processo dele, de olho no produto, mas ele tem que ligar aqui na lateral, sem olhar, ele tem que ligar o interruptor. E vai que ele erra o botão e coloca o dedo nesse buraco bem aí que está energizado, né? Então, essas são as condições muitas vezes encontradas. Então, não tenham medo, a princípio, né, de olhar esse relatório, que nós vamos estabelecer as prioridades para que nós possamos
e resolvendo esses problemas aos poucos. Nós aqui não estamos para ser super-heróis. Nós estamos para planejar, para gerenciar um projeto, né, da instituição, que é ter uma política de segurança do trabalho, que é ter ambiente de trabalho seguro para os seus profissionais. Mais fotos de instalações elétricas, né? Isso tudo requer muita manutenção. O Departamento de Infraestrutura tem uma equipe de engenharia completa para dar assistência, né, na manutenção, na realização dessas instalações. Então, a gente tem um hábito muito grande de fazer pequenos contratos que vão resolver o nosso problema ali a princípio. Faz um puxadinho aqui, puxa uma tomada aqui, puxa uma tomada para cá, né? Não está correto isso. O correto é entrar em contato com o Departamento de Infraestrutura, da reitoria, solicitar um projeto específico para o seu problema. Relate o seu problema para o departamento, via sistema, né, de informação, o SEI, e ali vai ser construído toda uma solução adequada para a resolução da questão da sua demanda. Então, a ideia é evitar esse tipo de situação. Outro problema aqui relacionado ao combate, instalações de combate a incêndio, né? Então, você observa equipamentos de fundamental importância para o combate de um princípio de incêndio, mas que por algum motivo não são tratados com o zelo adequado. E eu sei exatamente qual é esse motivo, é a falta de informação. Estamos aqui exatamente para trabalhar nisso, né? Informar da importância desses equipamentos. Mais algumas imagens, né? Nós temos essa primeira imagem aí de uma das nossas dependências com uma rachadura significativa, né? Então, isso também nós apontamos no nosso relatório. É um problema de infraestrutura que, sim, está relacionado ao trabalho, porque há profissionais trabalhando nesse ambiente, né? Então, se a edificação está rachada a esse ponto, né, há um risco, sim, de algum tipo de queda. Há por que se preocupar. Há por que fazer uma parceria com a coordenação de infraestrutura do seu campus para que tudo isso seja observado. Você também agir em conjunto, trabalhar em conjunto. Essa segunda foto é uma caixa d'água, também aqui na instituição. Então, esse suporte foi feito em madeira. Então, há dúvidas sobre a sustentabilidade desse suporte, né? Será que ele tem realmente capacidade de sustentar essa caixa d'água? Será que ele está feito da maneira correta, né? Isso foi com certeza um arranjo que o campus precisou fazer, né? Às vezes você precisa fazer as coisas assim da noite para o dia, mas a segurança do trabalho está aí exatamente para que a gente possa achar esse meio termo. Outro item interessante é que vocês não sei, observem se o campus que você está possui essa questão, né? Os profissionais da tecnologia da informação, eles praticamente trabalham junto com os hacks de TI. É correto? Não é correto, né? Esses hacks, eles têm que funcionar a uma determinada temperatura que o corpo humano não aceita, né? Não é agradável ao corpo humano. Então, esses hacks de TI, eles têm que estar em locais adequados, porque exatamente por estar trabalhando com muitos dados, muitas informações, ter muito maquinário ali, eles esquentam. E para poder trabalhar plenamente, eles precisam estar dentro de uma margem de temperatura muito baixa. E essa temperatura causa danos a nós seres humanos. Então, trabalhar no mesmo ambiente em que esse hack está é inconcebível. Então, a gente tem muitas situações assim. Aí vem, qual o prejuízo está sendo causado? Para o funcionário, que é quem tem o controle na mão do ar-condicionado, ou para o equipamento? Se esse hack estiver junto com os profissionais de TI, provavelmente eles estão dando mais importância para o hack. Mas se tiver num departamento, num outro setor, como nós também já presenciamos, o pessoal desliga mesmo o ar-condicionado,
porque está muito frio, desliga o ar-condicionado e o equipamento vai ali trabalhar na sobrecarga e aí já está gerando um outro risco, que é um risco de um princípio de incêndio, né? Porque começa a puxar uma energia, pode dar um curto-circuito e ali iniciar um incêndio. Essa foto abaixo, que aponta para um quadro de energia, é um outro fator comum de se encontrar dentro da instituição. A lógica disso também a gente e a origem disso a gente também não sabe precisar, né? Então esses quadros de energia, eles também têm que estar no local isolado. Aí passa muita voltagem, então eles não deveriam estar dentro do ambiente administrativo. Então é parar para pensar, quem veio primeiro, né? O quadro ou o setor administrativo? Porque acontece, prédios antigos, esse espaço poderia ser, por exemplo, uma área aberta, mas por necessidade do campus, pode ter sido construído, vamos construir uma sala porque está sendo necessária uma sala para o setor administrativo. E aí foi construída toda uma instalação ao redor do quadro e não foi pensado no perigo de estar com esse quadro exposto, de pessoas não bem orientadas estarem manipulando, desligando alguma coisa aí dentro desse quadro. Rachaduras novamente, né? As bancadas de azulejo. Essas bancadas de azulejo, além de ter esse risco, né, que elas com o tempo elas quebram, elas vão quebrando, vão se estilhaçando, né? Tem um outro fator interessante. Um ambiente desse, quando há manipulação de produto químico e há um derramamento, por exemplo, desse produto, por ser a bancada não totalmente impermeável, esse produto tende a acumular nesses encontros entre os azulejos. Então, esse acúmulo, com o tempo, por algum motivo, pode acontecer mesmo um incêndio, vai acender alguma coisa ali, faiscou, o produto que tinha derramado mais cedo era inflamável, pronto, tivemos um incêndio. Ou então ele pode reagir com outros produtos químicos, né? Então há esse risco. Então eu vou encerrar por aqui, essa aula já está bastante extensa, né? E no próximo vídeo nós vamos continuar com as medidas de controle.